Olá, amante do terror. Eu já falei de 3 fobias aqui no canal, respectivamente talassofobia, nictofobia e escopofobia, que são o medo do mar, do escuro e de ser observado. Mas uma fobia que me chamou a atenção por conta do seu conceito foi a megalofobia. E não tem nada a ver com um megalodon, apesar de ter sim um pouco a ver. Você já viu a imagem, ou melhor, já ficou na presença de algo que era muito grande? Eu tô falando de coisas colossais, como um avião, um arranha-céu, uma montanha, uma baleia, uma estátua gigante, o próprio mar ou até uma cidade grande. Provavelmente sim, não é? A menos que você vive em um lugar bem remoto, sim. Quando você fica na presença desses objetos, é normal que tenda a ficar intimidado, ou no mínimo, admirado com a grandeza daquilo, mas depois de um tempo, aquilo passa a se tornar algo perfeitamente normal. E algumas vezes visitando, você nem liga mais, se acostuma. Porém, deixa eu te contar o que aconteceria se você tivesse uma coisinha chamada megalofobia. Ao ficar na presença dessas coisas que eu citei, ou outras coisas igualmente gigantes, você não só se sente intimidado ou admirado, se sente apavorado. Batimentos cardíacos acelerados, vertigens, náuseas, crise de pânico, respiração curta, medo intenso e principalmente uma vontade quase incontrolável de querer sair da presença daquilo. Se você sente qualquer uma dessas coisas quando se encontra com algo gigante, você provavelmente possui megalofobia. Um megalofóbico possui aversão, apavoro, um medo irracional e inexplicável de tudo aquilo que é maior que o normal, ou o que ele considera como normal. Qualquer coisa colossal na frente dele, no subconsciente, é uma ameaça, mesmo se for um objeto inanimado, como um arranha-céu ou uma estátua. Imagina o megalofóbico na frente da estátua da Unidade, na Índia, com mais de 180 metros de altura. Ele nem precisa estar na frente, ele só precisa ver a estátua, que já é o suficiente para todas aquelas crises que eu citei acontecerem ao mesmo tempo. A megalofobia pode estar relacionada ao sentimento de inferioridade. Isso significa que qualquer coisa, seja física ou metafórica, que faça um megalofóbico se sentir inferior ou menor, vai causar uma crise de pânico, ou no mínimo, deixá-lo desconfortável. Isso não quer dizer necessariamente um objeto ou animal que possui dezenas de metros de altura. Pode se aplicar também a um status. Se uma pessoa que tem megalofobia ficar na frente de alguém rico, famoso, poderoso ou com um status muito maior que o dela, ela provavelmente vai sentir um desconforto enorme. Não quer dizer que todas aquelas crises vão acontecer, mas o megalofóbico não consegue ficar na presença de alguém assim por muito tempo, o que pode ser ruim até para negócios, porque como é que ela vai arranjar um emprego se não consegue ficar na presença do chefe da empresa? A megalofobia, em casos um pouco mais graves, pode ser despertada até mesmo por imagens. Você que está vendo essas imagens passando agora na sua tela, está se sentindo desconfortável? Se sim, pode ser que você se encaixe em algum grau de megalofobia, e ver imagens de coisas grandiosas podem te deixar desconfortável. Ou talvez você só esteja se sentindo assim porque eu indiretamente te induzi a isso. Se sim, minhas sinceras desculpas. Isso é bem parecido com fazer você prestar atenção na sua própria respiração, assim ficar ofegante, sendo que até um momento atrás você respirava de forma automática, e agora não respira mais. Ok, eu vou parar. A megalofobia pode aparecer em qualquer pessoa em qualquer idade. Não tem uma estatística específica sobre quantos por cento da população mundial tem especificamente megalofobia, até porque quem tem uma fobia específica dessas dificilmente vai tratá-la, então meio que fica difícil estipular um número. Porém, cerca de 7 a 10% da população mundial tem algum tipo de fobia, e entre elas, o medo de coisas colossais. Geralmente é desenvolvida na criança e se torna mais aparente na adolescência, até se mostrar por completo na vida adulta. Então é muito difícil conseguir identificar uma fobia dessas na infância, a menos que você seja muito perceptivo.
não tem cura, mas tem tratamento. O mais efetivo contra fobias específicas como essa é a terapia de exposição. A terapia de exposição consiste em mostrar aos fóbicos imagens daquilo que eles sentem mais medo ou aversão, que colocam eles em um estado de ansiedade, para assim encorajá-los a enfrentar essas situações. Claro que os terapeutas não colocam imagens extremas logo de cara, porque ao invés de ajudar, poderia acabar traumatizando o paciente. Ao invés disso, eles vão por níveis, até chegar nos mais extremos, que seriam vídeos como este aí. Esse vídeo se chama Keepers of the Deep, Guardiões das Profundezas, postado por um usuário chamado Lights Are Off, que mostra uma série de supostas estátuas gigantes de centenas de metros de altura, que por si só já causariam um medo extremo em megalofóbicos. Mas como se não bastasse... Sim, todas as estátuas estão vivas, ou pelo menos uma delas. E com toda essa atmosfera, o susto é garantido. Assim como a nictofobia, a megalofobia também pode ter tido a sua origem lá atrás, bem lá atrás, na era pré-histórica, com os tão famosos Homens das Cavernas. A grande parte dos medos que temos hoje são presentes dos nossos antepassados que sobreviviam há milhões de anos. As fobias são meio que uma versão mais extrema desses medos. Nesse caso, o que exatamente a megalofobia teria a ver com os Homens das Cavernas? Como a humanidade naquele tempo estava muito longe de estar no topo da cadeia alimentar, eles tinham que caçar com ferramentas manuais e a curtas distâncias. E os animais não eram nada pequenos, tinham mamutes, tigres dentes de sabre e todo tipo de besta que você pode imaginar, todas elas muito maiores que os seres humanos, e consequentemente mais fortes também. Os animais eram um problema, mas sabe o que era um problema também? Catástrofes naturais de larga escala. Como eles tinham que viver na selva ou em cavernas, constantemente eles tinham que se preocupar com tempestades fortes, tornados, vulcões em erupção e outros tipos de desastres naturais de larga escala. Não que hoje não tenhamos mais que lidar com essas coisas, mas a diferença está na quantidade de informação. Essas catástrofes, junto ao medo de ser morto por um animal muito maior, se traduziu em medo de se sentir inferior, pequeno, incapaz. E é aí que surge o medo de coisas grandes, ou pelo menos daquelas que são maiores que você. A megalofobia também pode se encaixar no contexto de terror. Keepers of the Deep mostra isso muito bem, mas também tem outros exemplos, como criaturas gigantes. E se a megalofobia for juntada com a talassofobia, então temos criaturas gigantes aquáticas. Podemos ir até mais além, juntar megalofobia com talassofobia, nictofobia e escopofobia. Assim, temos criaturas gigantes aquáticas das profundezas escuras do oceano que te observam o tempo todo.